Muito bem, boa noite pessoal, tudo bem? Estou começando a fazer essa live um pouquinho atrasado, 1 minuto atrasado, eu marquei para as 18h30, agora é 18h31, fazendo ela simultaneamente no YouTube e no Instagram. Vamos ver se vai dar, se vai ficar legal. Talvez eu olhe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para poder conciliar as duas câmeras, porque eu não sei fazer simultâneo no mesmo lugar. Então, eu estou usando duas câmeras para poder fazer essa live. Bom, pessoal, a ideia da live hoje é falar um pouco sobre a postura do profissional nas redes sociais. Deixa eu me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Bernardes Rosa, eu sou de Lençóis Paulista, eu sou consultor de empresas, né? Trabalho com consultoria organizacional, eu ajudo as empresas a se organizarem, a implementarem processos, controles, monitoramentos, monitoramento de desempenho, enfim, eu trabalho com gestão de empresas. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre essa questão do profissional em relação às redes sociais. Como nós estamos agora com essa pandemia, os profissionais estão muito em casa, fazendo home office, o pessoal acabou se dedicando um pouco mais ao trabalho em casa, né? E com isso a gente acaba sujeito às redes sociais, isso é inevitável. Então, a gente está sujeito a isso. E tem agora, a gente tem recebido muitas recomendações, né, de como se comportar nas redes sociais, o que pode, o que não pode. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque, de certa forma, me incomoda um pouco as orientações, né, principalmente para quem está procurando uma vaga, para quem está tentando se recolocar no mercado. Então, tem aquelas orientações, os especialistas, né, falam assim, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eu quero fazer uma crítica um pouco em relação a isso. Por quê? Porque o que acontece? Não existe uma regra em relação às redes sociais. As redes sociais, elas são recentes, então existem alguns estudos, o pessoal começa a questionar sobre algumas posturas, o quanto isso aí interfere no profissional, o quanto isso aí reflete. Então, eu queria discutir um pouco em relação a isso, tá? Por quê? Porque não necessariamente a gente tem que ter uma postura pré-definida. O que eu penso é o seguinte em relação às redes sociais, talvez nem todo mundo concorde, alguns especialistas, amigos meus do RH, eles querem morrer quando eu falo esse tipo de coisa. Mas o que eu entendo como o profissional na rede social? Ele deve ser ele mesmo. Por quê? Porque quando você tem uma... Porque o pessoal fala assim, olha, você não pode falar isso porque vai pegar mal. Tem um pessoal que coloca lá, eu não gosto de segunda-feira, ou eu gosto de tomar cerveja, ou eu posta foto de balada e o pessoal fala assim, isso aí pega mal, as empresas consultam, e as empresas, o pessoal da RH consulta. André, tudo bem? E o pessoal da RH consulta, isso aí pode pegar mal. Eu entendo da seguinte maneira, imagine que você vai começar um relacionamento, vai começar a namorar ou vai casar. O que se espera num relacionamento? Primeiro que se tenha, que você conheça a outra pessoa, que você tenha confiança nesse relacionamento. Então, é muito importante que as pessoas sejam transparentes. Imagine você começar um relacionamento, Matheus, tudo bem? Imagina você começar um relacionamento e depois de um tempo você começar a descobrir as coisas da pessoa, do outro, da outra, né? E aquilo lá começar a te incomodar, né? Então, o que se espera no relacionamento é sinceridade, que você seja transparente, que você, quando você começar um relacionamento, que você saiba o tipo de relacionamento que você está entrando, a pessoa que você está se relacionando. E profissionalmente é a mesma coisa. Então, se fala muito assim, olha, o pessoal não pode se comportar assim, ou não pode se comportar assado. Por que não? Né? Nas redes sociais. Eu acho que a pessoa tem que ser quem ela é nas redes sociais. Porque quando uma empresa for te contratar, mas a empresa vai ver que eu gosto de tomar cerveja, a empresa vai ver que eu gosto de ir para balada, mas você é assim. E a empresa, se ela te contratar, ela vai saber que você é assim. Então, não existe mentira, não existe nenhuma surpresa depois. Muitas pessoas entram, eu sempre eu ouço o pessoal da RH falar, depois dos 3 meses de experiência, que a pessoa se transforma, né? Eu discordo que a pessoa se transforma depois de 3 meses. Na verdade, depois de 3 meses, ela mostra quem ela é. Mas por quê? Porque quando foi contratada, ela não mostrou quem realmente ela era. E aí começa a ter o desgaste de relacionamento. Ah, mas porque a pessoa não incorporou a cultura da empresa? Talvez ela nunca incorpore, porque não é a cultura dela.
Então, a sinceridade ela é importante. Então, quando a pessoa se mostra na rede social, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está sendo transparente. Então, quando ela é contratada ou quando alguém se relaciona, não tem surpresa. Claramente sabe que ela é daquele jeito. Então, eu acho muito benéfico. Acho que o profissional tem que postar o que ele é nas redes sociais. Ah, mas se ele tem algum perfil que realmente é problemático, imagine o seguinte. Ah, ele tem um perfil que ele é extremamente agressivo. Então, ele não deve mudar o seu perfil na rede social. Ele deve realmente tratar o problema. E quando ele voltar para as redes sociais, ele voltar sendo exatamente o que ele é. Eu acho que você moldar uma postura na rede social só porque as outras pessoas estão vendo, eu acho muito mal isso, eu acho ruim, porque o que acontece? Você está manipulando, você está enganando as pessoas. Você pode até conseguir uma contratação. Pô, legal, consegui uma contratação porque eu soube me comportar nas redes sociais. Mas e depois, quando você entrar na empresa? Se você, por exemplo, é uma pessoa agressiva, vai chegar um momento na empresa que você vai ser agressivo. E aí vai gerar um incômodo. Às vezes a empresa não quer ninguém com aquele perfil. Então é melhor que você se mostre, obviamente, de início, né? Que você seja quem você é. E quando a empresa se contratar, ela sabe exatamente o que está acontecendo. Não vai ter surpresa, vai ser um relacionamento bom, né? Você vai estar alinhado com a cultura da empresa, a empresa vai estar te recebendo de uma maneira bem mais tranquila, porque você está alinhado com essa cultura. Então, acho que a gente tem que repensar essa questão de redes sociais. E, lógico, a gente se expõe, mas como qualquer relacionamento, a gente se expõe. Se você está lá numa rede social, você está mostrando quem você é e deve realmente mostrar. Ah, mas você tem um posicionamento político. Aconteceu um negócio interessante esses dias, um cliente meu. Eu estava conversando com o diretor da empresa e ele falou, pô, o cara lá está me criando um monte de problema porque fica discutindo, brigando por política aqui com os demais da empresa e discute comigo. Mas por quê? Porque como aquele funcionário aí estava querendo entrar numa empresa, estava buscando uma vaga, o que ele fez? Ele mudou o perfil dele nas redes sociais. Ele parou de falar de política, que era o interesse dele, mas ele parou de falar de política, ele parou de defender o que ele defendia, as posições. Só que quando ele entrou na empresa, ele começou a empresa tinha uma outra visão em relação a questões políticas, e ele começou a mostrar o outro lado dele, e começou a incomodar todo mundo, e no final das contas, depois de 6 meses, ele acabou sendo desligado. Foi um desgaste para a empresa, foi um desgaste para ele, né? E isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim ou que a empresa também é uma empresa ruim. Significa que eles não estavam compatíveis em relação ao seu posicionamento, à sua postura. Se isso tivesse muito claro logo de cara nas redes sociais, se ele tivesse demonstrado quem ele era, nada disso tinha acontecido. A empresa não teria contratado? Obviamente não teria contratado, mas pelo menos teria sido algo sincero e honesto. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, que os profissionais eles têm que repensar. O pessoal do RH quer morrer quando eu falo isso. Por quê? Porque você não pode dizer que não gosta de segunda-feira, você não pode dizer que você bebe, você não pode dizer que você fuma, você não pode... Aí chega lá na empresa, você quer fumar, você fica dando saídinhas para fumar, incomoda a empresa e é mandado embora. Aí tem todo o desgaste, todo o custo, todo o transtorno de contratar uma pessoa, treinar e depois ter que demitir. Se você tivesse se mostrado nas redes sociais, teria evitado tudo isso. Então, eu acho que a gente, como profissional, tem que repensar essa questão de comportamento das redes sociais no seguinte sentido: sejam transparentes, sejam vocês mesmos. E quando você for contratado, quando você tiver um relacionamento, ele vai ser muito mais harmonioso, muito mais tranquilo. Ah, mas tem uma característica que pode gerar problema? Pô, então, será que não é melhor você rever essa característica? Fazer um tratamento, fazer uma terapia e se preparar para isso? Então, é uma coisa que vale a pena repensar. Se for para mudar, não mude a rede social, não mascare a sua rede social. Se for para mudar, mude o seu perfil, mude a sua forma de se comportar, né? Mas isso aí de uma maneira interna, de dentro para fora. Quando você muda a sua rede social, mas você não se trata, você não se policia, você não melhora, você está mudando só o externo. O interno não está mudando, e em algum momento ele vai aflorar. Então, se você tem um perfil problemático, eu, por exemplo, eu tenho um perfil que eu sei que às vezes atrapalha, eu sou muito agitado, eu sou muito acelerado, e nem todo mundo gosta, eu sei disso. Então, se em algum momento eu tiver que
que mudar, eu vou mudar a minha característica, não minha rede social. Minha rede social vai sempre representar aquilo que eu sou, né? Pode ser que incomode alguém? Sim, sempre vai incomodar. A gente nunca consegue agradar todo mundo, mas é importante que ela reflita quem eu sou. Todo relacionamento que tiver, como é um relacionamento no namoro, num casamento, numa amizade, não pode ser baseado em mentira, tem que ser baseado em verdade. Então, pense em relação a isso, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal do RH fala, não pode pôr foto assim, não pode pôr foto assado, não pode fazer um determinado comentário. Não se preocupe com isso, pessoal. A gente vai ganhar com isso lá na frente, né? O pessoal do RH vai ficar bravo comigo? Vai, eles sempre ficam quando a gente começa a discutir sobre isso, mas é uma questão de não manipular, é uma questão de ser realmente transparente no relacionamento. Eu acho que isso é fundamental no relacionamento, principalmente entre empregado e patrão, ou comercialmente, cliente e fornecedor. A gente tem que ser transparente. Isso é a base de um relacionamento sólido e harmonioso. Beleza, pessoal? Bom, essa live eu queria fazer rápida. Eu tenho feito umas lives aí um pouco longas. Teve uma que chegou, passou 1 hora, estourou o tempo. E então eu queria fazer agora uma live mais rápida. Tentar fazer algumas lives mais rápidas, né? A última minha foi a mais rápida, foi meia hora. Então eu acho que essa aqui é um assunto rápido, objetivo, mas eu acho que era para dar um toque para todo mundo, porque tem me incomodado e eu queria pôr o meu ponto de vista, que apesar de incomodar, é um ponto de vista. Quem não concordar também fica à vontade. Vivemos democraticamente e respeitamos todas as opiniões, tá bom? Então, agradeço a todo mundo que entrou aí. Curta a nossa página, o nosso canal. A ideia é que daqui para frente eu coloque o nosso canal, alimente o canal no YouTube mais vezes, coloque mais assuntos. Eu recebo, como eu presto consultoria, eu recebo muitos e-mails, mensagens, o pessoal perguntando sobre alguma coisa. Então, às vezes, o que um pergunta pode ser legal para o outro também. Então, eu vou tentar trazer mais informações, eu vou tentar trazer mais assuntos baseado no que o pessoal manda perguntando para mim, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Qualquer coisa, está lá no nosso canal, Alexandre Bernardes, consultoria organizacional, e nosso e-mail, contato@alexandrebernardes.com.br. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.